Sabe quando você tá vendo aquele filme, aquela novela, aquela série, e na parte mais emocionante da história cortam e tem aquela mensagem continua? E aí você fica querendo matar um, porque você quer saber o que vai acontecer, e você faz das tripas coração pra não perder o próximo episódio? Pois é, essa técnica de prender a audiência vem dos antigos folhetins. Então fica comigo aqui pra saber o que foi o folhetim. Oi, queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje a gente vai bater um papo sobre folhetim, que nada mais é do que histórias que foram publicadas pedacinho por pedacinho nos jornais antigamente. Então, a pessoa começava a acompanhar aquela história no jornal, na revista, e se apegava aos personagens, à trama e ficava seguindo aquela história, comprando os próximos volumes daquele periódico. E esse era um tipo de publicação muito comum. E vários autores brasileiros, estrangeiros consagrados publicavam suas obras dessa forma. No Brasil, por exemplo, a gente teve José de Alencar, a gente teve Lima Barreto, o Quincas Borba, grande obra de Machado de Assis, foi inicialmente publicado em forma de folhetim antes de sair em livro. Então, se a gente for ali fazer uma pesquisa na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que eu já deixei um vídeo aqui explicando como fazer isso, você pode pegar aqueles jornais antigos e ver esses folhetins saindo pouquinho a pouquinho nos dias que o jornal era publicado. Eu até coloquei aqui no canal, vou deixar um card aqui informando para quem se interessar, que tem um folhetim do Lima Barreto chamado Os Subterrâneos do Morro do Castelo, que é muito divertido, quem se interessar vai lá conferir o vídeo. E esse tipo de publicação começou na Europa, ali Inglaterra, França, Portugal, e teve grandes obras, como por exemplo O Conde de Monte Cristo, que foi publicado também em forma de folhetim. E claro, acabou chegando no Brasil. O folhetim, ele teve um sucesso enorme no século XIX. E a gente tem que lembrar que não tinha televisão, não tinha rádio, e os livros eram um bem de acesso muito restrito, limitado a certas camadas da sociedade. Então, essas histórias que apareciam pedacinho por pedacinho no jornal, elas eram uma alternativa real de divertimento. E isso é ainda mais impressionante, esse sucesso enorme do folhetim, quando a gente vai lembrar que o nível de analfabetismo no Brasil no século XIX era muito alto. Então acontecia muitas vezes que quem era alfabetizado lia essas histórias, narrava para quem não sabia ler. Então muitas vezes as pessoas se reuniam, conversavam sobre uma história que estava fazendo muito sucesso ali no momento, igual a gente faz quando tem aí uma série que está sendo muito falada por todo mundo. No Brasil, houve uma influência muito grande do folhetim francês, como aliás toda a cultura francesa teve uma influência muito grande no Brasil no século XIX. Em francês, folhetim se chamava feuilleton, porque aparecia na folha do jornal, naquela parte inferior do jornal. Na língua portuguesa, teve esse nome de folhetim. No início, ele aparecia não, né, já nesse formato de pequenas histórias, era um local de divertimento, onde você tinha piadas, charadas, crônicas. Foi só depois que esse modo de produção de histórias ficcionais contadas pouco a pouco foi ganhando força e realmente dominou o gênero. O pulo do gato era fazer um gancho com uma carga emocional importante para fidelizar o leitor, para ele ficar naquele suspense do final da história e querer continuar comprando o jornal. E isso funcionou muito bem, porque as vendas aumentaram muito. E essa é uma estratégia que é usada até hoje pela Netflix e por todas essas séries que pipocam por aí. Só que hoje, né, gente, o mundo mudou, porque a gente tá numa sociedade muito imediatista que não aceita mais esperar, então você paga e recebe, né, aquela história completa, todos os episódios, e a gente fica lá bitolado, vendo um atrás do outro, já aconteceu muito
de eu deixar de lavar louça para ficar vendo série. Acho que não sou a única. O folhetim, ele foi muito marcado por um caráter urbano. E como ele era publicado nos periódicos, ele também teve muita influência da linguagem jornalística. Então a gente tinha uma trama que, claro, foi feita para interessar, envolver o leitor, e nessa trama você tinha um reflexo do cotidiano desse leitor ali na história. O folhetim, embora tenha tido, evidentemente, histórias muito boas, outras ruins, uma variedade muito grande, o gênero ficou muito marcado por histórias rocambolescas, com muito drama, e aquele perfil muito marcado do herói, da mocinha, do vilão. Inclusive em francês, quando a gente quer dizer que uma história assim é muito dramatizada, muito longa, a gente fala que isso aí é um feuilleton, que nem a gente fala no Brasil, quando a gente diz, isso daí, essa história é uma novela. E, inclusive, as novelas são herdeiras desse tipo de histórias que foi o feuilleton. Porque o que aconteceu? Quando começou ali a aparecer o rádio, esse tipo de história que aparecia nos jornais começou a perder força. E aí a gente teve ali, posteriormente, aquela grande era do rádio, onde a gente tinha aquelas radionovelas, que eram essas histórias narradas, transmitidas no rádio, e que juntavam famílias inteiras ali naquele horário juntos para escutar aquela história com aquele suspense. E inclusive foi uma maneira também de democratizar, porque mesmo pessoas não alfabetizadas podiam acompanhar ali as radionovelas, que depois perderam espaço para as novelas da televisão e que hoje em dia estão perdendo espaço cada vez mais para as séries que a gente tem visto toda hora ganharem cada vez mais força. Eu ouvi recentemente um audiolivro de um folhetim chamado O Mistério da Estrada de Sintra. É um folhetim português do Eça de Queiroz com Ramalho Ortigão, que foi publicado em um jornal de Lisboa em 1870. E é interessante porque ele apareceu no jornal em forma de cartas anônimas. E foi o primeiro livro, o livro de estreia do Eça de Queiroz, o grande Eça de Queiroz, e também foi o primeiro livro, primeira história de tipo policial que apareceu em Portugal. A história, claro, ela é muito datada, né? Aquele fazer literário muito marcado que era na moda naquela época, mas é muito interessante. E ele conta a história de um médico que escreve para um jornal narrando um episódio em que ele foi raptado junto com um amigo e ele foi levado para uma casa, vendado, ele não sabia onde é que era, tal, e quando ele chega tem um cadáver. E ele foi levado para lá na qualidade de médico para atestar se aquele homem estava vivo ou morto. E aí ele atesta que ele é morto e a gente continua acompanhando. E o interessante é que conforme o livro vai avançando, a gente vai recebendo cartas de outros personagens da história que vão contando outras perspectivas e dizendo como é que foi a vida daquele homem, o que aconteceu, e eles seguram o mistério até o final. A gente só vai mesmo entender tudo o que aconteceu já no finalzinho da história. É um livro que está em domínio público, então se interessa, basta ir lá na internet e pode ter acesso, com a vantagem que não tem que esperar, como na época dos folhetins, chegar o próximo capítulo para conhecer o final da história. Então é isso aí, pessoal. Agora todo mundo já sabe o que é folhetim. Quando forem pegar aí um romance do século XIX, desconfiem que pode ter sido publicado dessa forma. Se tá a fim de bater um papo comigo, deixa uns comentários aqui no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço, tchau, tchau!